Deus mostra a palavra aqui no livro de Tiago, capítulo 4. Está lá perto do fim da Bíblia. Tiago, capítulo 4. Todos já acharam? Vamos ler com a guia do seu Santo Bom Espírito. Devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, antes dá maior graça. Portanto, diz Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não é observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Né, irmãos, nessa passagem aqui, Tiago está falando com os membros da igreja. E ele vai tratar sobre a soberba. E ele vai falar sobre o contraste da soberba. Né? Qual que é o contrário da soberba? A humildade. Né, irmãos, hoje em dia, no mundo aí, as pessoas até acham que humildade é uma coisa boa. Mas na época quando foi escrita as escrituras, na época de Tiago, quando ele estava falando para a igreja, humildade não era uma coisa boa. Esse negócio de ser humilde nessa época aqui era só para escravo. Escravo sim tinha que se humilhar, tinha que se submeter para todo mundo, tinha que baixar a cabeça. Ser soberbo nessa época aqui era status, era olhar as pessoas de cima, era estar numa condição superior, estar acima das outras pessoas. Então, quando vem o Evangelho, sabe, o Evangelho que vem, ele muda a visão do mundo.
Né, irmãos? O evangelho para o mundo é loucura. Por quê? Porque no mundo, para você viver a sua vida, para você ganhar a sua vida, você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muita condição, você tem que ter muito recurso. Para o evangelho não. Aquele que estiver em Cristo ganhou a sua vida, né? Aquele que por amor de Jesus Cristo perder a sua vida, ganha-la. Sabe, no evangelho, aquele que é exaltado é aquele que se humilha, né, irmãos? E o soberbo na presença de Deus, ele é o que? Humilhado, né? Então o evangelho vem transformando tudo. E nessa passagem aqui, Tiago vai tratar sobre soberbos. Como que os soberbos agem dentro da igreja? E ele vai dizer, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Sabe, por que existe tanta discussão dentro da igreja? Por que existe tanto atrito dentro da igreja? Por que muitas vezes existe tanto conflito entre os irmãos? Sabe, muitas vezes as pessoas acham que é porque todo mundo está querendo servir a Deus de uma maneira melhor. Mas Tiago está dizendo, não é porque as pessoas estão querendo servir a Deus de uma maneira melhor. Tanto atrito e tanta confusão muitas vezes existe, porque ele vai dizer, porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que dos vossos membros guerreiam. Sabe, há tanta confusão, tanta briga, tanto atrito, porque as pessoas buscam os seus prazeres, porque as pessoas buscam os seus deleites. Antes, muitas vezes, as pessoas estavam no mundo, e no mundo elas buscavam entretenimento, sabe? Elas buscavam a amizade, elas buscavam a satisfação, e de repente elas entram dentro da igreja, e elas querem encontrar esse tipo de coisa dentro da igreja. Eles querem fazer da igreja um entretenimento, sabe? O importante é o entretenimento. Então nós temos que dar entretenimento para as pessoas. O que a gente faz para dar entretenimento para as pessoas? Vamos falar para elas que depois do culto tem um lanche especial depois do culto, e vamos marcar um churrasco na casa de não sei quem, vamos tentar fazer da igreja um clube, vamos dar entretenimento, sabe? Porque entretenimento, sabe? E esse tipo de coisa, as pessoas buscando os seus prazeres, os seus deleites, o que acontece? Você tem brigas, você tem confusão, porque aquelas pessoas que querem preservar a verdade, aquelas pessoas que querem preservar a pureza da verdade, sabe, elas se levantam contra essas pessoas, sabe, irmãos? Então há briga, porque essas pessoas estão buscando os seus deleites, estão buscando as suas vontades. E ele vai dizer, dos vossos membros que guerreiam, sabe, a busca do prazer, a busca do entretenimento, sabe, isso está dentro daquela pessoa que está dentro da igreja, mas não se converteu ainda. Sabe, o soberbo, ele busca o prazer, ele busca as suas vontades. É por isso que há tanto atrito dentro da igreja, por isso que há tanta discussão. Sabe, o soberbo, ele sempre quer buscar as suas vontades, né, irmãos? E quando ele não alcança a sua vontade, o que tem? Tem briga, tem guerra, tem confusão, né? Tiago não está falando isso das pessoas do mundo. Tiago está falando isso para as pessoas que estão dentro da igreja, para as pessoas que se dizem irmãos, né? Muitas vezes as pessoas têm a ideia de que nessa época aqui a igreja era perfeita e todo mundo queria caminhar com Deus e todo mundo queria buscar Deus, sabe? Não, irmãos, não é, os problemas que nós vemos hoje os problemas que eles tinham aqui nessa época aqui. São os mesmos problemas, só que quando aconteciam essas pessoas querendo introduzir essas coisas dentro da igreja, sabe, aqueles que eram fiéis à palavra de Deus se levantavam contra, e eles não deixavam essas coisas prevalecer, sabe? E é por isso que Tiago está escrevendo isso aqui. Tiago está dizendo, vocês querem introduzir essas coisas dentro da igreja, vocês querem viver essas coisas dentro da igreja, porque vocês querem buscar os seus prazeres, vocês querem buscar os seus deleites, vocês querem buscar as suas vontades. Sabe, isso daqui iria ofender muitas pessoas hoje, porque hoje em dia, muitas vezes as pessoas se levantam, mas elas se levantam daquele jeito, né? Sabe, elas não falam realmente qual que é o problema da outra pessoa. Não, porque vai ofender, mas também não precisava falar assim, né? Não, o Tiago está falando assim, realmente, qual que era o problema deles? O problema deles é que vocês querem buscar os seus prazeres. E hoje em dia nós nos levantamos, mas nós tentamos dizer a verdade sem dizer a verdade.
Sabe, irmão, não dá para dizer a verdade sem dizer a verdade. Muitas vezes você tem que virar para outra pessoa, você tem que dizer para ela: você é um arrogante, você é um soberbo. Sabe o que você quer buscar dentro da igreja? Você quer buscar dentro da igreja os seus prazeres, os seus deleites, as suas vontades. E é por isso que tanta igreja está introduzindo tanta novidade, né, irmãos? Tanta novidade para atrair as pessoas. Né? Então Tiago está tratando desse problema dos soberbos. E Tiago vai dizer, ó: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Sabe, Tiago vai dizer, ó, você, o soberbo, ele sempre está cobiçando aquilo que o outro tem. O soberbo, ele está sempre lutando, querendo derrubar o outro. Mas o que acontece? Ele cobiça e ele nada tem. Sabe, ele guerreia com o outro, ele briga com o outro, tentando derrubar o outro, tentando fazer o outro cair, mas ele não consegue êxito nenhum. Sabe, então Tiago está dizendo, sabe, ó, é Deus que governa esse mundo. Não adianta você querer agir de forma soberba. De forma soberba você não vai conseguir nada. Sabe, não adianta você ficar cobiçando aquilo que o outro tem, porque é uma maldição que Deus lançou, que quem cobiça não alcança nada. E vai ser assim, então não adianta você cobiçar soberbo. Tiago está mostrando para esses crentes aqui. Sabe, não adianta vocês guerrearem tentando derrubar o outro. Sabe, vocês não vão derrubar. Porque é Deus que faz as coisas acontecer e Deus decretou, desse jeito não vai funcionar. Então Deus está mostrando para esses crentes aqui, para eles, que ser soberbo não vai fazer com que eles alcancem nada. Sabe, irmãos, é por isso que a gente caminha com Deus, a gente busca Deus, e mesmo quando a gente toma prejuízo, a gente faz aquilo que é certo. Por quê? Porque é Deus que governa esse mundo. E se nós quisermos agir com injustiça, se nós quisermos agir de maneira errada, sabe, irmãos, a nossa vida não vai para frente. A nossa vida não caminha. A nossa vida não progride, porque é Deus que está governando este mundo. Glória a Deus. Né? E ele vai dizer assim, ó: nada tendes, porque não pedis. Sabe qual que é o problema do soberbo? Um dos problemas do soberbo é que ele não tem nada porque ele não pede. Sabe por que ele não pede? Porque muitas vezes o soberbo, ele acha que ele já tem tudo. Muitas vezes o soberbo, ele acha que já tem tudo, então ele acha que não precisa pedir nada. Então ele tem o problema de que ele não pede nada e ele nada tem, porque ele já acha que ele tem tudo. Ou ele tem o problema de pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Né? Ou ele pede, mas pede mal, para gastar nos seus próprios deleites, para gastar nas suas vontades. Então olha só o problema que Tiago está falando sobre os soberbos. Ou eles pedem, ou eles não pedem porque eles já acham que tem tudo, ou eles pedem mal para gastar nos seus próprios deleites. Sabe, uma vez eu estava conversando com o irmão falou assim, lá na igreja, irmão, a gente introduziu um culto de oração. Eu falei, nossa, que bem, um culto de oração, puxa, bom orar, irmão. Irmão, a gente ora, irmão, a gente pede tudo, irmão. A gente pede, dá casa, Senhor, dá o carro, dá o dinheiro, E é só assim, irmão, é só assim, é uma hora só pedindo. É só pedindo as coisas até, pedindo, a gente pede tudo. Eu falei, meu Deus, é assim a oração? Pedindo para os vossos deleites, sabe? Sabe, a oração é para a gente falar com Deus. Sabe, irmãos, é para a gente buscar as coisas de Deus, não é para a gente obter as nossas vontades, para nós obtermos os nossos deleites. Sabe, irmãos, em primeiro lugar é um relacionamento com Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Sabe, irmãos, essa é a igreja hoje. Muitas vezes a igreja que pede mal. É uma igreja hoje que quando ora, a única coisa que ela faz é mostrar uma lista para Deus do que está precisando. Santo Senhor. Né, irmãos, ao invés de pedir para Deus transformar o coração, para Deus dar força, né, irmãos, para Deus nos preservar. Essa é a igreja hoje, pedis e não recebeis porque pedis mal. Sabe, no versículo 4, fica mais pesado ainda. No versículo 4, Tiago vai virar para esses soberbos e vai dizer para eles, adúlteros,
e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Né? Por que ele usa essa palavra adúltero e adulta? Adultério é quando o marido trai a esposa ou a esposa trai o marido. Mas nesse caso aqui ele está usando o adultério espiritual. Vocês são adúlteros. Vocês querem caminhar com Deus e vocês querem caminhar com o mundo. Vocês querem caminhar com Deus, vocês querem satisfazer suas vontades. Vocês são adúlteros. Vocês querem caminhar com Deus, vocês querem caminhar com Baal. Vocês querem amar a Deus e vocês querem amar o dinheiro. Vocês são adúlteros, vocês são adúlteras. Olha só que linguagem, né? Não tem como deixar mais pesado, né, irmãos? Não há como deixar a linguagem mais pesada do que ela já é aqui. Glória a Deus. Né, irmãos? São palavras fortes, adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe, então ele vai dizer, se vocês querem ser amigos do mundo, se vocês querem satisfazer as suas vontades, se vocês querem priorizar os seus deleites, vocês automaticamente se constituem-se inimigos de Deus. Simples assim. Não dá para caminhar com o mundo e achar que dá para caminhar com Deus. Não dá para buscar os prazeres do mundo e mesmo assim achar que é possível caminhar com Deus. Ele está dizendo, não dá. E quantos crentes hoje viram e falam, não dá, eu acho que dá. Deus entende, porque Deus entende, o importante é ir congregando, sabe? O importante é congregando. Quantas vezes eu fui em visitas que a pessoa estava num pecado terrível, a pessoa estava fazendo tudo errado, e o irmão ia, não, irmão, mas vai congregando, irmão, vai congregando, está tudo errado, está tudo torto, mas aí vai congregando, que congregando lá, uma hora conserta. Sabe, irmãos, não é isso que a gente prega para o pecador. O que a gente prega para o pecador é a palavra. A gente mostra para ele a condição dele de pecado. Arrependa-se, se converta. Sabe, a palavra que ele usa aqui, adúltero e adúltero, você não dá para caminhar com o mundo e achar que dá para caminhar com Deus. Santo Senhor. Sabe, e isso deveria ser mostrado dentro da igreja hoje. E muitas vezes isso não é falado dentro da igreja hoje. Por quê? Porque os adúlteros vão sair da igreja. Glória a Deus. Sabe, os perdidos vão sair da igreja. Sabe, e aí a igreja vai esvaziar. Glória a Deus. Sabe, e se a igreja estiver interessada em arrecadar bastante dinheiro, as ofertas vão diminuir. Então, deixa os adúlteros aí, não vamos mexer com eles. Vamos tentar pregar uma palavra onde a gente não confronte ele, mas a gente tente pregar a verdade. Sabe, irmãos, pregar a verdade constitui-se em se levantar contra os erros. Glória a Deus, Senhor. Pregar a verdade constitui-se em se levantar aquilo que é mentiroso, com aquilo que é enganoso, com aquilo que está se fazendo de errado. Não dá, irmãos, para a gente ver um monte de coisa acontecendo ao nosso redor e a gente fingir que nada dessas coisas erradas estão acontecendo e a gente pregar outras coisas e não falar daquilo. Estar na verdade implica em confrontar a mentira, confrontar os erros, confrontar o engano. E é o que Tiago está fazendo aqui. Ele está se levantando contra os soberbos e está mostrando para eles a condição deles. E ele vai dizer no versículo 5: cuidais vós, que em vão diz a Escritura. Sabe, ele vai dizer no versículo 15: vocês acham que a palavra de Deus fala em vão? Vocês acham que está escrito aqui, mas não serve para nada? Sabe, quantos crentes hoje acham que muitas das coisas da Bíblia aqui não servem para nada? Sabe, irmãos, quantos crentes hoje, muitos pregadores conseguiram colocar dentro da cabeça dos membros que o importante não é o que está escrito aqui. Sabe, o importante é o que o pregador prega esta bíblico. Glória a Deus. Sabe, irmãos, o importante não é a palavra que ele lê aqui. Não, o importante é o problema que eu vim buscar. E o problema que eu vim buscar o problema vai ser resolvido? O problema que eu vim buscar eu quero saber se eu vou ser curado. O problema que eu vim buscar a solução do problema vai acontecer?
Muitos pregadores colocaram dentro da cabeça das pessoas, sabe, que essa é a palavra. E que o que está escrito aqui não é a palavra, não é disso que a gente precisa. A gente não precisa entender isso, que a gente precisa entender se é para viajar ou não. Isso é um problema sério. Tiago está falando. Você acha que a Escritura fala em vão? Você acha que a Escritura diz em vão? Porque as pessoas vivem uma vida de pecado. As pessoas vivem uma vida do jeito que bem entende. Elas vêm dentro da igreja e elas querem saber se é para viajar ou não. Elas não querem saber sobre a vida delas de pecado. Glória a Deus, Senhor. Sabe, quando elas ouvem alguma vez sobre a vida delas de pecado, elas acham que a Escritura fala em vão. Elas acham que não é assim não. Não, eu sei que Deus está comigo porque eu sinto que Deus fala aqui. Sabe, não importa o que diz a Bíblia, importa o que ela sente. Glória a Deus. Sabe, então Tiago está confrontando essas pessoas, está dizendo para elas, vocês acham que a Escritura fala em vão? A Escritura não fala em vão. O Espírito que em nós habita tem ciúmes antes da maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Né, irmãos? Aos soberbos, aqueles que se acham importantes, aqueles que se acham sábios, aqueles que se acham superiores às outras pessoas. Sabe, Deus resiste a essas pessoas. Deus não suporta essas pessoas. Mas o texto está dizendo, agora aqueles que são humildes, Deus dá a maior graça. Glória a Deus, Senhor. Olha só, aquele que se humilha, que se submete à palavra de Deus, que se submete a Deus, sabe, irmãos, Deus dá para ele. Glória a Deus, Senhor. Agora, aquele que acha que aquele que é soberbo, que é arrogante, que acha que está acima dos outros, Deus resiste a ele e a ele Deus não dá nada. É o que o texto bíblico está dizendo. Né, irmãos? Por quê? Porque quando nós vamos na presença de Deus, sabe, irmãos, nós precisamos nos humilhar. Porque a palavra de Deus nos mostra a nossa condição. E a nossa condição é uma condição miserável. Não há como nós irmos na presença de Deus achando que nós somos alguma coisa. Glória a Deus. Não há como nós irmos na presença de Deus com soberba achando que nós merecemos alguma coisa. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não dá para nós testemunharmos muitas vezes como muitos irmãos testemunham hoje. Não, porque eu fui fiel, e eu confiei, e eu orei, e aí Deus fez. Eu fui fiel e Deus fez. Ah, Deus fez porque Ele foi fiel. É um soberbo. Santo Senhor. Né, irmãos? O humilde diria, né, irmãos? Eu era um pobre perdido, e sem condição nenhuma, e sem capacidade nenhuma, sem merecimento, e Deus fez. Glória a Deus. Sabe, irmãos, esse é o humilde testemunhando. O arrogante sempre vai achar que Deus fez porque Deus achou nele alguma virtude para fazer. E não é o que o texto bíblico está dizendo. O texto bíblico diz que Deus dá graça aos humildes, aos soberbos Deus não suporta. Né, irmãos? E ele vai dizer, sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqueles que caminham com Deus, sabe, irmãos, os humildes, os salvos, eles se sujeitam a Deus. Glória a Deus. Sabe, e nem sempre é uma coisa fácil, irmãos. Nem sempre é uma coisa fácil. Muitas vezes tem situações que nós poderíamos passar por cima das outras pessoas e nos dar bem. Mas porque nós nos sujeitamos a Deus, muitas vezes nós perdemos recursos, perdemos dinheiro, perdemos um cargo, perdemos um prestígio, perdemos um mérito. Por quê? Porque nós nos sujeitamos a Deus. Santo Senhor. Né, irmãos? Não é fácil se sujeitar a Deus. Muitas vezes nós sairíamos bem se nós deixássemos Deus para lá e fizéssemos as nossas vontades. Mas os humildes, eles se sujeitam a Deus. Né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, Senhor. Né? Então Tiago está dizendo, vocês se sujeitem a Deus, mas vocês resistam ao diabo. Vocês se sujeitem a Deus, mas não se sujeitem ao diabo. E ele vai fugir de vocês. Santo Senhor. Né, irmão? Não dá para se sujeitar a Deus e sujeitar o diabo. Não dá para a gente caminhar com Deus bonitinho. Quantos crentes dentro da igreja parecem caros servo de Deus, mas se você passar uma semana com ele lá na casa dele, você vai falar, meu Deus do céu, Santo Senhor.
esse irmão, eu nunca pensei que esse irmão fosse tão ímpio. Mas dentro da igreja, parece que não dá para se sujeitar a Deus e se sujeitar ao diabo. Glória a Deus. Né, irmãos? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Muitas vezes as pessoas estão dizendo, não, eu sou tão humilde que eu não me sinto digno de chegar até Deus. Sabe, irmãos, isso é arrogância. Glória a Deus. Né, irmãos? Muitas vezes as pessoas usam um discurso de humildade para ser arrogante, sabe? Eu sou tão simplesinho, tão humilde que eu não consigo me achegar a Deus, sabe? Isso é apenas um discurso para a gente fugir da responsabilidade de se submeter a Deus. Glória a Deus. Sabe, muitas vezes o pregador está pregando tudo errado. Sabe, irmãos, ele diz, não, é porque é humildinho, é porque é humilde, ele não sabe, ele não conhece. Não, irmão, é soberbo. Porque ele acha que não precisa conhecer, ele acha que não precisa saber. Então é muito mais fácil pregar o que ele acha, o que ele pensa. Né, irmãos? Isso na nossa realidade, quantos discursos de humildade nós temos que não passa de arrogância, não passa de soberba. Né, irmãos? Devemos nos achegar a Deus. E como nós nos achegamos a Deus? Conhecendo sua palavra, conhecendo sua verdade, nos levantando contra a mentira, nos levantando contra o engano. E é isso que Tiago está ensinando aqui. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Vocês limpem as suas mãos. Vocês limpem as suas vidas. Vocês limpem tudo aquilo que vocês fazem de errado, sabe? Vocês precisam parar, sabe? Vocês não podem ter duplo ânimo. Tem um ânimo para caminhar com Deus, mas na hora de fazer as coisas erradas também tem o mesmo ânimo, tem o mesmo empenho. Não, irmãos, devemos ter apenas um ânimo que é para caminhar com Deus, que é para buscar a Deus. Não podemos ter duplo ânimo, sentir as vossas misérias e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em miséria. Né, irmãos? Vocês precisam sentir a miséria de vocês. Né? O que ele está dizendo? Converta-se o vosso riso em pranto, sabe? Não adianta vocês estarem aí rindo, felizes e congregando e buscando a Deus e vocês são soberbos desse jeito. Antes vocês estivessem chorando, antes vocês estivessem tristes, mas que vocês estivessem buscando a Deus. Vocês precisam enxergar a condição miserável de vocês. Sabe quantos pregadores hoje as pessoas vão para a igreja congregar porque ele é engraçado? Não, agora esse pregador é engraçado, mas a gente ri do começo ao fim. Todo mundo no pecado, todo mundo numa vida miserável, todo mundo desonrando Deus e todo mundo vai para a igreja e ri. É engraçado, o pregador é engraçado. Né, irmãos? Eles deviam enxergar a miséria deles, deviam enxergar a condição de pecado deles, deviam estar chorando, mas muitas vezes eles estão rindo. E Tiago está falando, vocês estão rindo, mas vocês deveriam estar chorando, vocês deveriam estar lamentando. Sabe quantas vezes as pessoas passam o outro para trás e elas riem, sabe, irmãos? Elas riem porque elas acham que se deram bem, elas deveriam chorar, mas muitas vezes elas estão rindo. Quantas vezes? Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Depois ele vai dizer, vocês não podem falar mal um dos outros. Sabe, no sentido de que algumas pessoas estavam condenando outras pessoas perante a lei. Sabe, é como uma pessoa hoje virar para outra e dizer, você está no inferno. Você está condenado ao inferno, você está perdido. Tiago está falando, você não pode condenar uma pessoa desse jeito. Sabe, você deve exortar ela, você deve admoestar ela, mas você não pode condenar uma pessoa desse jeito. Porque quando você condena uma pessoa desse jeito, sabe, você está se colocando acima da lei. Você está se colocando como o próprio Deus, julgando aquela pessoa. Sabe, então você não pode virar para aquela pessoa e dizer, você está condenado ao inferno, você não adianta mais caminhar com Deus. Sabe, você não pode se colocar nessa posição. Essa posição é a posição de Deus. Deus faz isso, é o que Tiago vai dizer.
E agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos tal cidade, lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, né? Depois Tiago vai dizer, vocês têm mania de ficar fazendo planos, né? Vocês têm mania de dizer assim, amanhã nós vamos para a cidade tal, e depois a gente vai fazer tal coisa, e o ano que vem a gente vai fazer tal coisa. Vocês estão fazendo tantos planos, sabe? Será que vocês são tão poderosos assim, que vocês podem planejar assim, realmente vai acontecer? Glória a Deus, Senhor. Sabe, será que vocês não entendem o que vocês são? Vocês são como a neblina que está aí, e de repente se dissipa, vai embora. Sabe, a vida de vocês é como um vapor, a vida de vocês acaba rapidinho. E vocês fazem planos para a vida de vocês como se vocês fossem o senhor do seu próprio destino. Sabe, como se vocês pudessem controlar a sua própria vida. Sabe, então não digam, nós vamos fazer e nós iremos fazer e o ano que vem nós vamos. Não, vocês devem dizer, se o Senhor quiser, nós faremos. Glória a Deus. Se o Senhor preparar, nós iremos. Glória a Deus. Sabe, irmãos, não é que é errado nós fazermos planos para a nossa vida. Sabe, irmãos, o problema é quando nós fazemos planos para a nossa vida, sabe, irmãos, e nós excluímos Deus no nosso plano. Glória a Deus. Sabe, nós achamos que somos nós que projetamos nossa vida. Sabe, então Tiago vai dizer, não, vocês não são o Senhor do seu destino. A vida de vocês acaba rápido. Não, vocês têm que colocar Deus em primeiro lugar no plano de vocês. Glória a Deus. Sabe, irmãos, é que nem aquela pessoa que comprou uma casa, aquela pessoa que se mudou e comprou uma casa, e de repente ela fala assim, puxa, eu mudei para essa casa aqui, mas não tem igreja para congregar aqui perto aqui, não tem igreja para congregar, sabe, é terrível, aqui não tem igreja em lugar nenhum, fiquei procurando uma boa igreja, aqui não tem igreja. Não tem igreja, mas você, quando foi comprar essa casa aí, você viu se tinha escola perto para as crianças? Vi, tinha escola perto para as crianças. Você viu se tinha mercado perto para você fazer compra? Vi. Você viu se o bairro era bem localizado, se o bairro não era perigoso? Eu vi. Você viu tudo, você só não viu se tinha igreja perto para congregar? Glória a Deus. Isso mostra a preocupação que você tem para caminhar com Deus. Glória a Deus. Tudo era importante, a escola para criança, o mercado, né, se o bairro era perigoso ou não. Vai lá até de madrugada para saber se o vizinho não gosta de ouvir som na última altura. E aí ele comprou aquela casa, mas a igreja era relevante. Ele nem se preocupou com a igreja. Santo Senhor, aleluia. Glória a Deus. Ele nem se preocupou com a igreja, né, irmãos? Depois que ele foi ver, não, a igreja fica por último. Sabe, irmãos, assim são as pessoas aqui que fazem esses planos. Não, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer aquilo outro. E ele vai dizer, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Tal glória, toda glória tal como esta é maligna. E ele vai dizer assim, essa presunção de vivermos a nossa vida como se nós fôssemos o Senhor do nosso destino, sabe, excluindo Deus dos nossos planos, sabe, isso tem procedência maligna. Isso não é de Deus. Sabe quantas pessoas estão vivendo desse jeito, irmãos? Quantas pessoas têm tantos planos na sua vida e se sobrar é para Deus. Se der, ele encaixa Deus em algum lugarzinho lá do seu plano. Mas isso é o que muitas pessoas estão fazendo. Então Tiago está dizendo para esses soberbos, deixem de ser arrogantes e sejam humildes. Nesse mundo aqui, vocês não são nada. Nesse mundo aqui, vocês são como uma neblina que se dissipa rapidamente, sabe? Então se humilhem perante a Deus e se enxerguem realmente como vocês são. Sabe, e quando vocês entenderem como vocês são, sabe, aí Deus vai despejar graça em vocês. Sabe, irmãos, e como que nós alcançamos essa humildade? Como que nós alcançamos esse modo de nos enxergarmos nessa condição miserável a Deus? Sabe, irmãos, indo até Jesus Cristo. Né, irmãos, buscando nele, olhando para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, quando nós olhamos para aquilo que ele fez, sabe, irmãos, nós nos sentimos miseráveis.
Nós nos sentimos humildes, porque nós, comparado com aquilo que Jesus Cristo fez, nós não fazemos nada. Né, irmãos? Ele nos capacita para caminhar com Deus, Ele nos capacita para buscar Deus, sabe, irmãos? Ele despeja a sua graça em nós. Então o segredo é nós irmos até Jesus Cristo. Né, irmãos? O apóstolo Paulo até ensina para não levantar ninguém para o ministério que seja novo na igreja. Sabe, a pessoa acabou de entrar na igreja, se converteu, acabou de entrar na igreja, de repente você já dá um cargo para ele. Sabe, o apóstolo Paulo fala, sabe, não façam isso. Sabe, para levantar alguém com cargo na igreja, precisa ser alguém já que esteja na igreja já há um certo tempo. Porque se você levanta uma pessoa que acabou de entrar na igreja e já se converteu nos primeiros dias, você já dá um cargo para ela, muitas vezes essa pessoa pode se tornar soberbo, porque ele pode achar que aquele cargo deixa ele numa condição superior às outras pessoas. Santo Senhor. Quando na verdade não é, ele está lá para servir. Né, irmãos? O apóstolo Paulo ensina isso, o apóstolo Paulo ensina sobre a humildade, e Tiago aqui também está falando para a igreja sobre a humildade. Glória a Deus. Sabe, irmãos, essa humildade tem que estar em nós, e essa humildade não é nós nos submetermos à mentira, mas é nós nos levantarmos contra a mentira. Sabe, irmãos, essa humildade não é nós nos acharmos melhores que as outras pessoas, né, irmãos? Mas é nós nos enxergarmos que aquilo que nós alcançamos até hoje, só alcançamos por causa da misericórdia de Deus. E não porque existe alguma capacidade em nós que nos faz humilde. Sabe, quando você acha que existe alguma capacidade em você que te fez humilde, você se tornou soberbo. Sabe, irmãos, a humildade vem de nós enxergarmos a nossa incapacidade. Sabe, Deus me escolheu estando eu perdido. Deus me escolheu quando eu estava caminhando para o inferno. Sabe, Deus me escolheu quando em mim não havia condições. É a humildade de enxergar que Deus nos trouxe, que Deus nos sustenta, que Deus nos capacita sem a gente merecer. E tudo aquilo que a gente produz, somente produz mediante aquilo que Jesus Cristo fez. Né, irmãos? E ele termina dizendo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Né, irmãos? Ele termina dizendo, se você sabe qual é a coisa certa a se fazer e não faz, é pecado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? O pecado não é simplesmente a gente cometer um pecado, sabe? Fazer alguma coisa errada. O pecado é a gente fingir que a gente não tem responsabilidade mediante alguma coisa que está acontecendo. Glória a Deus. Né? Muitas vezes acontece alguma coisa na igreja, não vou falar nada não, porque senão todo mundo vai ficar olhando para mim e ninguém vai mais gostar de mim, então eu vou fingir que não estou vendo essas coisas, eu vou fingir. Sabe, irmãos, quantas pessoas dentro da igreja não estão fingindo que os problemas não estão acontecendo? Quando eles deveriam virar para o ministério e dizer, o que está acontecendo mediante esse problema que está acontecendo aqui? Por que esse problema aqui persiste? Por que vocês não tomam atitude mediante esse problema aqui? Glória a Deus, Senhor. Mas as pessoas não fazem isso, porque senão ele vai ser mal visto, o que o irmão vai pensar de mim? Então eu vou fingir que esse problema não está acontecendo. Sabe, irmãos, aquele que sabe fazer o bem, aquele que sabe fazer a coisa certa, aquele que deveria se levantar contra coisas erradas e não se levanta, comete pecado. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, a inatividade, não existe inatividade na vida cristã. Não nos preocupamos com aquilo que os outros pensam, com aquilo que os outros acham, com aquilo que os outros dizem. Quem se preocupa com isso não consegue ser crente, não consegue caminhar com Deus. Nos preocupamos com aquilo que Deus pensa, com aquilo que Deus diz, né, irmãos, com a vontade de Deus sobre a nossa vida. Essa é a palavra de Deus que vai levar. Amém. Juntos agradecemos a Deus na oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Santo Senhor Jesus.